Olá! Vamos mergulhar hoje no universo do MLOps. A gente vê com muita frequência modelos de inteligência artificial com um potencial gigantesco, mas que, na prática, nunca chegam a gerar valor de verdade para o negócio. Pois bem, MLOps é exatamente a disciplina de engenharia que serve como uma ponte, conectando o potencial da IA com o seu impacto real e, mais importante, sustentável. E a pergunta que não quer calar é por quê? Por que tantos modelos que lá no laboratório têm um desempenho incrível, simplesmente falham quando são colocados no mundo real? A resposta, no fundo, está na natureza dinâmica e imprevisível dos dados do mundo real. E é esse desafio que a gente vai explorar agora. E aqui a gente chega no ponto central da questão. Um modelo de IA não é como um software estático, sabe? Que se escreve uma vez e ele funciona para sempre. Pelo contrário, pense nele como um sistema vivo, que se alimenta de dados. É quase como uma fábrica de altíssima tecnologia que precisa de manutenção o tempo todo, de calibragem, de atualização, para continuar produzindo bem. Se o modelo de IA for abandonado depois de criado, ele se degrada e fica obsoleto. Simples assim. Essa degradação silenciosa tem até um nome técnico. A gente chama de deriva, ou drift. Pode ser uma deriva dos dados, que é quando as características dos dados novos mudam. Pensa, por exemplo, no comportamento de um consumidor que muda porque um novo concorrente apareceu. Ou pode ser uma deriva do conceito, quando a própria relação entre as variáveis e o resultado muda. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. O modelo, que foi treinado com dados do passado, perde a sua precisão no presente. A complexidade do machine learning fica muito clara quando a gente compara com o desenvolvimento de software tradicional. No mundo do DevOps, o foco é gerenciar código e infraestrutura, certo? O MLOps herda toda essa responsabilidade, mas adiciona duas novas camadas de complexidade que crescem muito rápido. Os dados, que estão sempre mudando, e os próprios modelos, que são na verdade artefatos treinados a partir desses dados. Isso torna todo o sistema muito mais dinâmico e volátil. E é justamente para gerenciar essa complexidade extra de dados e modelos que surge uma nova disciplina de engenharia, o MLOps. Ele funciona como aquela ponte que é indispensável entre a experimentação, lá da ciência de dados, e a robustez das operações de TI, garantindo que os modelos possam ser implantados e mantidos em produção de um jeito confiável. Por isso, é importante não cair na armadilha de achar que MLOps é só DevOps para o machine learning. É bem mais que isso. É uma prática de engenharia muito mais especializada, com um objetivo central: garantir que os sistemas de machine learning operem em produção com eficácia, com confiabilidade, e o ponto crucial, que eles mantenham a sua relevância para o negócio à medida que o mundo em volta deles muda. A prática de MLOps se apoia em alguns princípios fundamentais. A automação é chave, porque ela cria pipelines que são repetíveis e escaláveis. O versionamento vai muito além do código. É essencial versionar os dados usados no treino e os próprios modelos para garantir a reprodutibilidade. E, por fim, o monitoramento contínuo. Isso não é opcional, é a única forma de detectar a degradação de um modelo antes que ela cause um impacto negativo no negócio. Essa analogia aqui é perfeita. Pense no MLOps como se fosse a torre de controle e todos os sistemas de sensores de um avião moderno. Ele fica o tempo todo monitorando as condições externas, que são os dados de entrada, e o desempenho do piloto automático, que é um modelo de IA, fazendo ajustes contínuos para garantir que a operação continue segura e eficiente, mesmo no meio de uma turbulência. Certo. E na prática, como é que esses princípios funcionam? Eles se manifestam num ciclo de vida contínuo. E é fundamental entender que não estamos falando de um processo linear, sabe? Com começo, meio e fim. Não. É um ciclo que se repete. Um loop de feedback constante, que foi projetado para o aprimoramento contínuo desse modelo vivo. Esse ciclo tem 4 fases essenciais: o desenvolvimento, onde o modelo é criado e treinado; a implantação, que é quando ele vai para a produção; o monitoramento, que observa o desempenho dele no mundo real; e o retreinamento, que o atualiza com dados novos. Para isso ficar bem claro, vamos acompanhar um caso prático: o modelo de e-commerce que tenta prever o abandono de carrinhos de compra. Esse exemplo concreto mostra todo o poder do MLOps. Olha só, passo 1, o modelo é desenvolvido com uma precisão alta. Passo 2, a implantação é feita de um jeito controlado, talvez como uma API só para um grupinho de usuários, para diminuir os riscos. O passo 3 é o momento da verdade. O sistema de monitoramento detecta a deriva do modelo, a precisão cai para 85%. Sem MLOps, isso poderia passar despercebido por meses. E aí vem o passo 4. Um pipeline automatizado entra em ação, busca os dados mais recentes, retreina o modelo e já implanta uma nova versão mais precisa. O ciclo se completa e o valor para o negócio não só é restaurado, como é aprimorado, e tudo de forma automática e com governança.
Tudo isso nos leva àquela pergunta que todo líder de negócio faz, não é? Ok, mas qual é o retorno sobre esse investimento todo? O valor que o MLOps gera é bem concreto e dá para medir em 3 eixos principais. Primeiro, a redução de risco, porque evita que decisões de negócios super importantes sejam baseadas em previsões que já não valem mais. Segundo, a aceleração da inovação, já que permite que novos modelos sejam implantados muito mais rápido. E, por fim, o mais importante de todos, um retorno sobre o investimento, o ROI sustentado, garantindo que o valor daquele modelo não se perca com o tempo. Na prática, o que o MLOps faz é transformar IA, que muitas vezes é tratada como uma série de experimentos, numa capacidade estratégica para o negócio. A sustentabilidade faz com que os modelos continuem sendo confiáveis. A aceleração diminui o tempo entre a ideia e o valor em produção. A otimização de custos vem da automação, que reduz o trabalho manual. E a governança garante que todo o processo seja auditável e esteja em conformidade, o que é um requisito cada vez mais crítico para uma IA responsável. No fim das contas, a mentalidade que o MLOps traz é essa. Ignorar isso é, na prática, tratar os investimentos caríssimos e modelos de IA como se fossem experimentos de laboratórios descartáveis. Por outro lado, adotar o MLOps é transformar esses experimentos em ativos estratégicos, em motores que geram valor contínuo para a organização. A reflexão final que fica, portanto, é esta. As iniciativas de IA de uma organização estão sendo construídas para serem ativos estratégicos, duradouros, ou elas correm o risco de se tornarem projetos esquecidos e obsoletos? A questão fundamental que o MLOps nos ajuda a resolver não é se o modelo vai se degradar, mas sim quando isso vai acontecer e se a engenharia e os processos estarão prontos para responder de forma automática e eficaz.